Meus irmãos, que Jesus, a eterna fonte das nossas esperanças, possa envolver-nos agora e sempre, multiplicando-nos as oportunidades de aprender e servir na proporção dos nossos esforços e dos nossos merecimentos. Inicialmente, gostaríamos de agradecer ao convite da organização que nos permite estar na cidade de Campos novamente e reencontrar não só os companheiros desta cidade ou desta região, mas também a oportunidade de reencontrar almas queridas, cujo carinho foi construído ao longo de muitos anos. O tema que nos foi designado, a Boa Nova do Cristo, traz alguns desafios iniciais. O primeiro grande desafio é a definição que possamos dar da Boa Nova. Porque, afinal de contas, sintetizar a produção dos conhecimentos ou da afetividade do Cristo é um grande desafio. Buscamos, então, algum tipo de conceito, de definição que nos pudesse orientar o trabalho da noite de hoje. E lembramos-nos de uma obra de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, intitulado Luz no Mundo, onde, no primeiro capítulo, ela apresenta a ideia da Boa Nova. E no primeiro parágrafo, ela busca iniciar também definindo o que seja a Boa Nova do Cristo. E escreve ela que a Boa Nova é a epopeia do homem no caminho da sua transformação. É aquele caminho que o homem busca trilhar na tentativa de deixar para trás aquelas expectativas mais voltadas para o agora, para o sensório, para o corpo, e busca, numa grande viagem, reencontrar-se como um homem-luz. O homem que tem o que desenvolver no campo da espiritualidade, olhando sempre para um futuro de eternidade, um futuro de imortalidade, um futuro de virtudes que podem efetivamente ser conquistado. Então, nos apropriamos deste conceito do Espírito Amélia Rodrigues para resolver a primeira questão que apresentamos a nós mesmos quando da confecção deste trabalho. O segundo desafio a ser vencido era escolher, dentre as inúmeras passagens do Cristo, os muitos conhecimentos do Cristo, aquele que poderia servir para materializar a ideia da Boa Nova no período de tempo a que nos foi designado. Quantas passagens, quantos ensinamentos, quantas vivências poderíamos escolher para, de alguma forma, trazer aos companheiros as reflexões em torno desse tema na noite de hoje. Lembramos-nos, então, do conjunto de ensinamentos ou de passagens contidas no Evangelho de João, quarto evangelista, especialmente no capítulo de número 6, quando ele narra um conjunto de fatos, de acontecimentos e de ensinamentos do Cristo. Vamos nos permitir falar desta passagem, deste capítulo, numa narrativa livre, a fim de trazermos efetivamente este caminho de construção da Boa Nova. Nos seus 70 versículos, João começa informando que Jesus estava sofrendo perseguições no período da Páscoa, da sua última Páscoa. E por conta disso, ele sai com um conjunto de discípulos atravessando o lago de Genezaré na direção
possivelmente de Betsaida de Júlia. E enquanto se aproximava das praias de Betsaida, consegue perceber uma multidão que o procura, na expectativa de terem as suas dores, as suas questões, as suas enfermidades resolvidas pelo poder do Cristo. E narra João que quando esta multidão se aproxima de Jesus, imediatamente ele dirige a palavra a Filipe, um dos seus discípulos, e lhe diz: como faremos para dar de comer a todas essas pessoas? E imediatamente o evangelista complementa esta frase de Jesus dizendo: ao perguntar isso a Filipe, ele já sabia da resposta, ele já sabia aonde queria chegar com essa questão. E Filipe então lhe diz: Senhor, se utilizarmos 200 denários, não conseguiremos comprar comida para todos eles, capaz de distribuir mais do que um pequeno pedaço a cada uma dessas pessoas. Dirige então o olhar para André, irmão de Pedro, e ele imediatamente lhe diz: Senhor, a única coisa que temos por perto é este rapaz que possui 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Como faremos, Senhor? E Jesus, como se tivesse preparado aquela oportunidade de apresentar-se à multidão, de falar das ideias superiores de que era portador naquele momento histórico, dirige-se aos 12 e lhe diz: reúnam estas pessoas em grupos, faça-os assentar. E começa então, utilizando-se dos 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes dados pelo rapaz, começa a dar graças e a dividir. Ele divide os 5 pães e 2 peixes para o número que está apresentado no Evangelho de forma objetiva. Eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças presentes. E ele começa então a saciar a fome do corpo daquelas pessoas. E ao final do período de saciamento da fome, conta-nos João que Jesus dirige a palavra aos 12 e lhe pede: recolham o pão que não foi utilizado para guardarmos para o futuro. E conta-nos que o pão não utilizado no saciamento da fome foi juntado em 12 grandes cestos. E quando a multidão percebeu a grandiosidade daquele fenômeno que é conhecido pelos historiadores como o milagre não solicitado, porque ele partiu de Jesus, diferentemente da segunda multiplicação dos pães, também contido nos evangelhos de João, de Marcos, de Mateus e de Lucas, que é um milagre de multiplicação solicitado pelos seus companheiros. Senhor, diriam os discípulos, as pessoas estão caminhando há dias para ouvir-te. Algumas delas estão paradas aqui há tempo, aguardando o momento de ouvir as tuas palavras. Eles têm fome, Senhor. Como poderemos nós alimentá-los? Este é o milagre da multiplicação solicitado pelos discípulos, mas neste caso, que estamos nos utilizando para a construção da ideia da Boa Nova, é conhecido como um milagre não solicitado, porque o próprio Jesus se dispõe a fazê-lo, certamente com alguma intencionalidade, que seria descrita até o final do capítulo 6 do Evangelho de João. Então, tendo a multidão percebido
o milagre e a intensidade da realização de Jesus, buscam agarrá-lo para elevá-lo. E eles gritavam que aquele que é capaz de realizar um milagre daquele porte precisava ser ungido como o rei dos judeus. Não era possível que alguém que realizasse um fenômeno daquela magnitude não fosse colocado na posição que lhe era devido como rei dos judeus. Mas eles queriam um rei capaz de mobilizar as forças do corpo. Naquele momento, a imagem de Jesus como realizador de um grande milagre atendia às expectativas antigas do povo judeu, que gostaria de ter um rei que lhe pudesse salvar da sanha dos romanos que os escravizavam, na expectativa profunda, não só de deixarem de ser escravos, como narra a difícil história do povo hebreu, mas no fundo estavam eles necessitados da oportunidade não só de libertar-se, mas de transformar os seus escravizadores em escravos. E Jesus já havia falado que não era essa a sua tarefa, não era essa a sua missão, não era para isso que ele havia chegado ao mundo. E quando percebeu este movimento, já conhecendo a intimidade do povo, ele se dirige aos 12 e enfaticamente lhe diz: tomem do barco e sigam para Cafarnaum, do outro lado do lago. E tu, Senhor, o que farás? Eu me retiro para a montanha para orar. E escreve João que Jesus toma sozinho a direção do cume da montanha, enquanto os apóstolos, os discípulos, pegam do barco e seguem na direção de Cafarnaum. Tempos depois, Jesus no alto refletindo, coisa que repetiria em vários momentos do Evangelho, inclusive no grande momento do Getsemane, ele observa o barco tomando distância na direção de Cafarnaum. E como era comum ao lago de Genezaré, percebe que a tempestade lhes alcança. E conhecendo a intimidade daqueles homens que ele conhecia desde antes, ele observa que o barco é tomado pelas ondas e como uma folha suave e doce e leve, era levado para todos os cantos, e sabendo da emotividade daqueles homens, narra João, que ele desce da montanha e é percebido imediatamente, aproximando-se sob as águas, na direção do barco. E dizem os discípulos, assustados uns, apavorados outros: o que é aquilo que se aproxima enquanto se seguram nas bordas do barco, que era jogado pela tempestade no lago de Cafarnaum, de Genezaré? É um espírito, disseram uns. É um fantasma, disseram outros. E Jesus então lhes diz: não se assustem, sou eu. E Lucas vai acrescer a narrativa de João, o esforço de Pedro para ter a certeza para si mesmo que aquela imagem que se aproximava nas ondas era de Jesus. Ele lhe diz: se és Jesus, que eu possa ir ter contigo. E então acontece outro fenômeno, quando Pedro se larga do barco na direção de Jesus e começa a caminhar sobre as águas, mas a sua emoção vacila, a sua fé fraqueja e ele começa a afundar, enquanto Jesus lhe dá a mão e coloca novamente no barco. Diz João que neste momento que Jesus toma do barco,
eles alcançam a terra em Cafarnaum. Vamos ter então a primeira multiplicação dos pães, o milagre não solicitado. Vamos ter a segunda oportunidade de Jesus de domar os fenômenos da natureza, aplacando a tempestade. Na primeira oportunidade em que o Mestre havia mostrado o seu poder sobre os fenômenos naturais, ocorrera quando ele deixava com os apóstolos a cidade de Gerasa, aonde havia atendido o obsediado de Gerasa, e enquanto ele dormia no barco, a tempestade novamente toma, e eles, os discípulos apavorados, dizem: vamos morrer, e o nosso mestre dorme, e o acordam, dizendo: Senhor, vamos morrer. E Jesus então, pela primeira vez, aplaca a tempestade. Nessa primeira parte da passagem de João, vamos perceber que as criaturas identificaram em Jesus aquele que lhes sacia as necessidades do corpo. E porque ele conseguia atender às necessidades primárias, as angústias que eles traziam do dia a dia, eles observaram em Jesus a figura do Senhor, do Rei, do Salvador, do General dos Exércitos, que a história dos hebreus guardava. Jesus então alcança a cidade de Cafarnaum e continua João a dizer que na manhã seguinte a multidão havia novamente buscado aquele local na esperança de encontrar Jesus e dar continuidade àquelas experiências espetaculares e aos milagres que ele realizava. Não o encontrando, e vendo que ainda havia um dos barcos presos à borda de Betsaida de Júlia, tomaram dos seus barcos e foram na direção de Cafarnaum, a fim de encontrar Jesus. Quando a multidão alcança aquela cidade que Jesus transformou no seu quartel-general, um deles lhe procura: Senhor, como chegaste até aqui? Que caminho fizeste do outro lado do lago até aqui? Estamos à tua procura. Fomos até onde te deixamos e não o encontramos. Como fizeste? E Jesus então vai lhe dizer, dando início ao momento mais importante desta narrativa do capítulo 6 de João. Vocês não me reconheceram pelos sinais que eu realizo. Vocês me reconhecem porque o que eu realizei diminuiu a sua fome e atendeu ao seu corpo. Mas eu tenho a dizer que não é o atendimento do corpo o mais importante. Temos que trabalhar em prol do atendimento do espírito. Não é o alimento que lhes dei para o corpo que é importante, mas o alimento necessário ao espírito. E nesse momento abrimos aspas para narrar a frase de João: porque neste alimento espiritual Deus apôs o seu selo, dizendo de forma objetiva que estes dois momentos do alimento do corpo atendia a uma necessidade, tanto é que ele havia multiplicado pães e peixes para atendê-los, e que eles estavam ali não pelos sinais proféticos que Jesus acumulava desde os tempos em que iniciou o seu messianato. Eles estavam ali pela fala de Jesus, porque ele lhes atendeu o corpo. E chama a atenção de todos, dizendo que o atendimento do corpo não era efetivamente o mais importante.
Deus pôs seu selo no alimento espiritual. E o interlocutor da multidão lhe pergunta: Senhor, que sinais fareis vós para que possamos reconhecê-lo como tal? Afinal de contas, nossos antepassados foram atendidos pelo pão que caiu do céu, referindo-se às ideias expostas no livro de 2 Reis, no Levítico, no Eclesiastes e no livro dos Salmos. Nossos antepassados foram atendidos na sua fome. Que sinais tem vós para nos dar? E Jesus, então, dando continuidade a este novo momento de aprendizado das criaturas, vai lhes dizer que não foi Moisés que deu, que multiplicou o pão do dia anterior. Não foi Moisés que multiplicou os pães. Quem o fez foi Deus, que produz o pão essencial e verdadeiro. E eles então vão dizer: Senhor, dá-nos então deste pão. E Jesus irá proferir a expressão que marca este segundo momento de aprendizado. Eu sou o pão da vida. E aquele que se alimentar de mim não terá fome. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem após mim encontrará a vida eterna. Eu sou o pão que alimenta o espírito. E o pão que eu darei ao mundo é a minha carne. Vamos fazer um parêntese neste momento da narrativa para explicar a diferença da expressão de dar a sua carne nos outros evangelhos e essa mesma expressão contida no Evangelho de João. Vamos relacionar essa expressão contida lá por volta do versículo 60 a 63, quando Jesus faz uma relação entre a sua mensagem espiritual com o próprio corpo, com o que está contido também no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, quando ele diz que o Verbo se fez carne. A essência da mensagem transformou-se em corpo. E toda vez que vamos encontrar a narrativa de João falando do corpo, ele não fala do corpo físico, mas ele fala do Logos que se transformou em carne. Aquela essência superior, o Verbo criador, o Verbo essencial, que se materializa no corpo que encarna nos homens. Então, quando vamos falar do Verbo e da carne em João, estamos falando: eu sou o pão da vida, e o pão que eu lhes dou é o meu corpo. Este corpo, esta carne, é o Verbo, é a essência, é o conhecimento, fazendo então a grande dicotomia do primeiro dia, onde ele multiplica o pão do corpo, para dizer que dar-se-á por inteiro na carne, no Verbo, no Logos, na essência, chamando a atenção para o fato de que aquele alimento dado no corpo, o pão e o peixe, alimenta o corpo, mas que ele estava ali para falar da boa nova. E esta boa nova, essa mensagem nova,
essa mensagem transformadora não atingiria exclusivamente o corpo, mas ela estava vinculada a transformações maiores do espírito. E vai escrever João: o espírito é que faz a vida, a carne não tem utilidade. As palavras que eu proferi são espírito e vida. As palavras que eu proferi são espírito e vida. Começamos então, neste momento, a refletir nas nossas próprias vidas. Que momento estamos nós na relação com o Cristo? Estamos, no primeiro momento, naquele em que queremos transformar Jesus no Rei das nossas vidas, porque Ele está disposto a realizar para nós milagres que tocam o nosso corpo. Estamos buscando Jesus porque nas nossas orações lhe apresentamos problemas que esperamos que Ele os resolva. Estamos nós ainda nesse primeiro momento alimentando a expectativa que as questões cotidianas possam ser resolvidas por conta das intervenções de Jesus ou então dos seus embaixadores, fazendo com que sejamos poupados das dificuldades e das lutas próprias de todo dia? É essa a nossa expectativa de relação com Jesus e com seus seguidores espirituais? Ou já estamos em condição de nos imaginarmos acolhendo a mensagem do Cristo, a carne que Ele nos deu, o corpo que Ele nos deu, sob o significado de João, que é o Verbo, que é a essência, que é o Espírito que transforma, independentemente das nossas dificuldades físicas? Já aprendemos que a mensagem de Jesus é transformadora, de dentro para fora. E espírita que somos, já conseguimos entender que essa transformação interior não obrigatoriamente nos isenta das lutas nossas de todo dia? Que é essa transformação a que somos convidados a realizar intimamente não nos abdica, não nos liberta, não nos afasta das questões necessárias para o aprendizado nosso de todo dia. E que essas questões, esses obstáculos, essas lutas, essas lágrimas fazem parte do processo natural das provas, as experiências novas que devemos superar a fim de fazermos-nos melhores hoje do que ontem e melhores amanhã do que hoje. Quem somos nós nessa grande estrada de aprendizado exemplificado pelo capítulo 6 de João? Somos os que buscam o alimento do corpo e elegemos Jesus, porque a fome do corpo foi saciada. Ou somos aqueles que ainda não entendemos para que veio Jesus, e é necessário que Ele nos diga que Ele veio para o Espírito e não para o corpo. Repetindo, o Espírito é que faz a vida, a carne não tem utilidade. As palavras que eu proferi são Espírito e vida. Dando continuidade a essas questões e a narrativa de João, escreve o evangelista que Jesus continua a falar, informando que Ele desceu do céu para essas realizações. E alguns que estavam ali no entorno começam a murmurar, dizendo: como assim Ele desceu do céu? Não é este o Jesus, filho de José e de Maria,
que nós conhecemos e que nós vimos crescer, como é possível ele dizer que desceu do céu se nós o vimos crescer? E Jesus então retoma, reclamando dos murmúrios daquelas pessoas, para perguntar a eles, mais uma vez, o que eles desejariam. E quando ele repete a mensagem da transformação interior, que ele havia chegado para oferecer às criaturas a grande mudança, e que ele não estava ali para as transformações do corpo, diz o Evangelho que ele dirá: muitos dos que estão aqui, naquela multidão de 5.000 que os seguia, não me entendem e não creem em mim. E diz com todas as letras: aqueles que não creem e aqueles que não estão dispostos à realização do Espírito, não encontrarão a felicidade na vida eterna. Os estudiosos desta passagem dizem que esta é a primeira grande crise do Evangelho nascente. É chamada de a crise de Cafarnaum, porque quando Jesus coloca em xeque a crença daqueles que o acompanhavam na busca dos fenômenos e dos milagres do corpo, diz-nos João com todas as letras: muitos se apartaram e foram embora e nunca mais voltaram a ouvir Jesus. Muitos se apartaram e nunca mais voltaram a ouvir Jesus. Jesus lhes conhecia a intimidade, certamente conhecia as suas expectativas. E quando chegamos a este ponto da narrativa de João, entendemos toda a lógica do milagre não solicitado. Ele oferece um campo de reflexão imediato, próximo às necessidades básicas do corpo, para depois contrapor essas necessidades à necessidade fundamental do espírito. E chama as criaturas a uma reflexão sobre esses dois extremos. E essa reflexão desenvolvida por Jesus no capítulo 6 de João pode servir-nos para o dia de hoje. Parece óbvio que todos temos a necessidade básica de superar as questões próprias do corpo. A grande questão é se o conhecimento espírita, trazido pelos imortais e codificado por Allan Kardec, que é utilizado por nós como fonte de estudo e aprendizado, já nos trouxe a expectativa nova de que esses conhecimentos que a doutrina espírita desdobra em torno do Evangelho precisam servir para transformar-nos, para atingir uma outra ordem em nós, que não a ordem do corpo, que precisa alcançar uma ordem nova, uma ordem superior, que é a ordem do Espírito. Porque nós precisamos nos ver como espíritos imortais, e iniciando o processo de transformação, de absorção do Espírito da Boa Nova do Cristo, aproveitarmos esses aprendizados novos e esta visão renovada que a doutrina espírita nos apresenta sobre o Evangelho para as grandes transformações humanas, que são grandes porque são importantes, mas certamente são lentas, porque as transformações da nossa intimidade, a construção das virtudes, o desapego ao homem velho,
que naturalmente vai se transformando no homem novo, porque nenhum de nós poderá matar o próprio passado. É incorreta a expressão que devemos matar o homem velho, porque se matarmos o homem velho, mataremos o que efetivamente nós somos, porque nós somos passado, presente e seremos futuro. A mensagem do Cristo ao final do capítulo 6 é um convite à utilização das suas ideias, das suas palavras, para a modificação interior. Poderemos ter as nossas necessidades físicas satisfeitas, que bom, mas não podemos esquecer que estamos no corpo para as transformações do Espírito. Aqueles 5.000 homens somos nós. Aqueles que se deixaram alimentar do corpo e se encantaram com a capacidade de Jesus, somos nós. Aqueles que ainda titubeiam, no melhor entendimento da palavra, somos nós. Aqueles que muitas vezes abandonam a arena de lutas consigo mesmo, iluminados pela luz nova do Evangelho de Jesus, somos nós. E aqueles que se mantiveram após a pregação de Jesus sobre o discurso do pão da vida, como é conhecido, esse trecho do Evangelho de Jesus, também somos nós. É uma questão de escolha. Ai, Álvaro, mas é tão difícil. O discurso do pão do corpo é tão mais próximo de mim. E o discurso do pão da vida é muitas vezes tão distante. Mas a grande pergunta é: quando vamos efetivamente enfrentar a necessidade pessoal de acolhermos o discurso do pão da vida? Quando iremos dar foco à nossa vida e seguir na direção do discurso do pão da vida? Deus, segundo Emmanuel em roteiro, não espera de nós espetáculos de santidade. Espera de nós o esforço. A Boa Nova, relembrando o conceito de Amélia Rodrigues, é a epopeia do homem que sai do momento onde está e nas lutas internas que realiza, busca a paz interior, aproximando-se mais da mensagem do Cristo. Não estamos falando de transformações mágicas, estamos falando do primeiro passo na grande escada dos esforços humanos. Não estamos falando da abdicação de tudo que somos, estamos falando nas escolhas iniciais das virtudes que iremos buscar dia a dia. E para concluir essa fase, quando aqueles homens começam a se dispersar, identificando-se com a frase de Jesus que lhes diz: sei que muitos que estão aqui não creem efetivamente. E eles perguntam, e eles dizem: muito difícil esse discurso. Está em João. Muito difícil esse discurso. Está no Evangelho de João. E porque era difícil, eles abandonaram a oportunidade. Jesus, então, dirige a palavra especialmente ao colégio de discípulos. Ele lhes pergunta: e vós,
para onde vão? E vocês, para onde vão? E vocês irão com eles ou ficarão comigo? E contam os evangelhos que Pedro, tomando da palavra, diz: Senhor, para onde vamos, se tu tens a palavra de vida eterna? Senhor, para onde vamos, se tu tens a palavra de vida eterna? Mais tarde, esses homens que, frente ao discurso do pão da vida, hipotecaram a sua crença em Jesus, esses homens teriam um momento de fraqueza ao longo do tempo. Esses homens fraquejariam, conforme a narrativa, no enfrentamento dos últimos dias de dor de Jesus. De todos eles, um se enforca numa corda grossa no galho da figueira brava, como diz Amélia Rodrigues, tomado pela culpa. E somente um deles estava ao pé da cruz. O outro, conforme houvera profetizado Jesus, negou-o 3 vezes. Para mais tarde, como narra o Ato dos Apóstolos, assumirem todos as tarefas que lhes eram próprias, para deixando-se tomar pelo discurso do pão da vida, deixando-se envolver pelo Espírito do Cristo e da mensagem, e saíram pelo mundo, pregando, divulgando e exemplificando. Saiamos daqui hoje, perguntando-nos se estamos no momento do pão do corpo, ou se estamos no momento do pão da vida. Mas não devemos acreditar que a escolha pelo pão da vida não cabe falhas. Escolher o pão da vida não é um sucesso absoluto. Escolher o pão da vida é escolher o norte, é escolher o futuro, é escolher o que cada um de nós quer para si, enquanto espírito imortal. E nessa trajetória escolhida por nós, há espaços para desvios pequenos e equívocos. Porque estamos todos em processo de aprendizado. Estamos todos lutando contra um passado que carregamos. Mas em algum momento precisaremos escolher o Cristo. Estamos todos, novamente, a par com o Evangelho de nosso Senhor, agora esclarecidos pela ótica espírita. Tal qual aqueles homens, ao serem perguntados por Jesus: e vós? E vocês para onde vão? Vamos imaginar que Jesus, nesse momento, nos pergunta a cada um: e vocês, para onde vão? Respondamos ao Senhor Jesus: Senhor, para onde iremos? Para onde iremos, Senhor, se tu tens a palavra de vida eterna? E deixemo-nos envolver por essas palavras, por essa certeza, pelo discurso do pão da vida, para tomarmos a direção de Jesus
E quando fraquejarmos na estrada que escolhemos hoje, levantemo-nos, porque a escolha da estrada com Jesus é uma estrada de acolhimento, é uma estrada de perdão e de auto-perdão, é uma escola de amor, uma estrada de amor e de auto-amor, é uma estrada de tentativas e erros, mas acima de tudo, é uma estrada necessária a cada um de nós. Que seja hoje o momento em que, percebendo esses dois extremos, escolhamos o pão da vida, além do pão do corpo. Muita paz.